Bom, estamos de volta para o nosso último bloco. Vamos falar, infelizmente, de assuntos não tão agradáveis, né? Vamos falar de servidores públicos, mas vamos, antes, né, de conversar com a minha amiga Andréia e a minha amiga Kátia, que estão aqui para a gente falar um pouco da questão dos servidores públicos municipais, vou tratar do assunto que eu pedi a sua opinião, né, e que você participou lá no facebook.com/Diário de Teresópolis, que é essa questão, né, da repercussão da Band, do jornalismo da Band, no Jornal da Band Rio, da nossa matéria do dia 25 de outubro, que chama a atenção da iminência da paralisação do serviço SUS nos hospitais do nosso município. Os 3 principais hospitais do município. Teresópolis não tem um hospital totalmente municipal, público, e nós temos essa questão da contratualização de hospitais para poder prover o serviço, né, de saúde nas unidades hospitalares, que, repito, é uma obrigação da Prefeitura, obrigação do Estado, né, na figura do município de Teresópolis. É um dever do Estado prover este serviço. Pois bem, não está acontecendo e a Band foi e repercutiu esse assunto. Se a gente tiver acesso aí, Rica, vamos colocar aqui um pouco da fala das pessoas, né? No Facebook está lá a matéria completa, pedi que você desse uma olhadinha, né? Matéria bem pequenininha, dá para você ver tranquilamente. Se você ainda não viu, veja, porque está bem bacana a matéria. Está lá ouvindo os diretores, está ouvindo a galera toda. E teve muita gente que veio e participou, que é o que a gente pediu mesmo. A Cláudia Viana, por exemplo, está dizendo assim: como assim, seu secretário, né? Fazer da população refém dessas unidades? Vou explicar aqui, né? O secretário, que o pessoal está chamando até de governador aí do Tricano, né? Este senhor que ocupa interinamente, inclusive, a Secretaria de Saúde, ele disse, né? Ele disse, nas palavras dele mesmo, que o que está acontecendo é que essas instituições estão fazendo a população refém dos interesses financeiros delas. Olha, gente, a gente está falando de uma dívida de 40 milhões de reais. A gente está falando de uma não passagem de verbas carimbadas federais para essas unidades. Ou seja, a Prefeitura não está repassando a verba federal que tem destinação para as unidades. Está dificultando a vida financeira dessas unidades. Está vendo a doutora Rosane, já vimos ali nosso amigo Paulo, está aí a repórter da Band que fez lá a reportagem. E aí vem, eu vou pedir desculpas aqui à expressão que eu vou utilizar, mas me vem, né, um pilantra desse, né, para uma rede aberta de televisão, me falar uma asneira dessa, né, dizer que é o interesse das instituições financeiro colocando a população refém. Refém estamos todos nós da incompetência generalizada desse governo. Isso sim é uma situação de refém. Refém estamos nós nas mãos de uma pessoa que não tem a menor capacidade de ocupar um cargo de secretaria de governo, seja lá qual for. Está aí, esse sujeitinho aqui, ó, que está aí fazendo o que quer, né? Já está sendo chamado, inclusive, de governador da gestão Mário Tricano, mas não pode fazer o que quer. E, senhor secretário, né, se o senhor acha que esta aí é uma posição que lhe confere algo acima de todos os cidadãos teresopolitanos, não confere, até porque o seu cargo está com os dias contados, né? Muito provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, no mais tardar em alguns meses, o senhor vai estar perdendo essa mamata aí, porque o seu salário está em dia. O seu salário está em dia. Agora, dos servidores, não. E aí, a gente cai nesse problema que é seríssimo. Gente, vocês não têm noção do que é a paralisação do atendimento SUS pelos hospitais que são contratualizados para que esse serviço seja ofertado para você. Nós estamos falando de milhares de consultas que vão deixar de ser feitas, internações que não vão acontecer, e a irresponsabilidade desse governo instituído aí liminarmente é tamanha que tem o disparate de vir a uma rede de comunicação de âmbito nacional falar uma asneira dessa. Responsabilizar as empresas. Gente, essas empresas estão com uma dívida acumulada de 40 milhões. A responsabilidade é delas ou de quem não está pagando? E não está pagando por escolha, porque essa verba precisa ser repassada e não está sendo repassada. Então,
Tenha a santa paciência, seu secretário. Se eu vir a público falar que a responsabilidade é das instituições, o senhor tinha que ter vergonha na cara de nem aparecer em público, né? Assim como o senhor não aparece aqui nunca. Porque se o senhor vier aqui, não vai ter a vida fácil que o senhor teve com a Band, não. Porque eu vou lhe perguntar muitas coisas, inclusive as coisas que estão no submundo, né, do poder do seu governo, né, seu governador. Tenha santa paciência. André e Cátia, desculpe meu destempero, mas realmente é uma situação que eu não sei como é que tem cara de pau de chegar numa rede de comunicação aberta e falar uma asneira dessa e responsabilizar o outro pela sua incapacidade. É realmente lamentável. Agora, o salário dele está em dia, né, André? Com certeza. A gente não está passando pela primeira vez essa crise. Em 2015 foi quando deu início. Aí Tricano conseguiu pagar o nosso salário porque era campanha eleitoral, claro, durante 2016 toda. Depois que acabou a campanha. Até outubro, né? Até setembro. Até salário setembro. de setembro que recebe em outubro. Pagou em dia. Pagou. Agora, o mais grave, que naquela época ele estava em campanha, conseguiu pagar. Agora o dinheiro sumiu, né? E nós já sabemos, por fontes fidedignas, como a Aline Cupelo, secretária de administração, que nós não vamos ter salário de outubro, novembro, nem 13º. Então, o último, ele começou a pagar ontem a educação, R$ 770, tá? Não tem mais dinheiro do Fundeb. E só Deus sabe quanto que nós terminaremos de receber o nosso salário de setembro. Porque a educação começou, ficou o de outubro. Mas a partir de agora também não vai mais receber. Não vai ter mais como receber. Não vai ter mais salário. Essa questão da saúde, o sindicato tem anunciado há muito tempo nas redes que ia acontecer. Claro. A culpa não é dos hospitais. Até porque os hospitais têm que manter, têm que pagar seus funcionários, têm que pagar a medicação, têm que pagar tudo. Não é igual essa OS que ganha 2.700.000 por mês para pagar uma folha de funcionários só de 140 pessoas. Como é que pode? Aí não tem dinheiro para mandar para a beneficência? Como é que vão ficar os partos de Teresópolis? Não tem dinheiro para mandar para São José? Não tem dinheiro para mandar para o HCT? Mas para a UPA, a OS da UPA, 2.700.000, está ali garantido? Eu acho assim, ele não paga os hospitais, mas está pagando, a firma Milano, pagou a dívida, inclusive, toda do Arley, o qual ele dizia e denunciava que tinha corrupção. Renovou, inclusive, o contrato com a Milano, que é uma firma denunciada na Lava Jato. A gente vê aí, agora o nome da firma é Inova, que era Celix. Sim. Mas a gente sabe que é tudo a mesma coisa. Né? Só mudou o CPF e o nome. O CNJ... Até as pessoas que estão trabalhando são as mesmas. Né? Só mudaram o CNPJ, nada. É lógico. Até os caminhões só pintaram e botaram outro decálculo. Mas é a mesma coisa. Né? Então a gente olha... Agora, está tudo em dia. Toda a dívida do Arley está em dia. Agora, a dívida do Arley com os hospitais, ele não pagou. E, inclusive, ganhou-se mais dívida, porque ele também não pagou. Ele não pagou nada. Porque ele não precisa pagar. Por que será, gente? Eu me pergunto muito. Por que ele paga os fornecedores, a firma de Xerox, né? A firma aí de informática, tudo em dia, paga mais, e os hospitais não pagam? Eu me questiono muito, sabe? Será porque dão alguma vantagem para o governo? Eu não quero crer que isso aconteça, mas a gente E os hospitais não vão dar essa vantagem? Porque se pagaram a dívida do Arley com as outras empresas, por que não pagaram a dívida do Arley? Priorizou a saúde, né? A saúde. Por que não priorizou? E a saúde tem que ser uma prioridade, né? E o que a gente está falando, e a Cátia já até falou sobre essa questão aqui em algumas oportunidades, porque eu sei que ela quer que fica comandando ali a questão dos pagamentos, né? Não passa nada, né, Cátia? Não passa. Pagou lá, ela já sabe, está registrado, e realmente vinha chamando atenção. Não está faltando dinheiro, em nenhum momento faltou dinheiro, né? Pelo contrário, eu acho que a gente até arrecadou mais esse ano, deve ter um aumento de arrecadação. Na verdade, sim, o que foi previsto, a gente arrecadou, em média, 10 milhões a mais, né? Olha só. E a questão do pagamento do funcionário já é uma coisa prevista. Quando eles fecham o orçamento, não tinha um aumento, mas a previsão do pagamento teria. Mas e esse pagamento passou o ano inteiro, 2 meses praticamente atrasados, né? Você vê a coisa crescendo. E hoje já se juntou 2 meses e não se tem pagamento daqui para frente. Não se tem dinheiro porque o dinheiro é mal administrado. Claro. Né? Não é que a gente vai todo mundo falar, tem a crise no Brasil, tem a crise no Brasil, tem a crise no Estado, mas Teresópolis vive uma crise particular.
diferente dele, está indo na contramão dos municípios. É um município que arrecada bastante, que arrecadou mais do que estava previsto, mas que tem a maior dívida. Petrópolis está tendo ações, Cabo Frio está começando com ações, Friburgo tem ações, Teresópolis não tem nenhuma. Vem na contramão daquilo que ele está fazendo. Ele mais arrecada e menos paga. Agora, paga os fornecedores, sim, fornecedores escolhidos. Sim. Não são todos, são, né? Os parceiros. São os parceiros, não os são, amigos. A gente vê aí o Hospital São José, o HCT, a beneficência sem o pagamento. As verbas de repasse também não estão sendo feitas. Gente, o HCT está com mais de 20 milhões de... Mais de 20 milhões. Isso não é... Por óbvio que não pode ser admissível, não pode. E você imagina, daqui a pouco chega ao ponto, como foi dito na matéria da Band, dos prestadores não quererem mais prestar serviço para essas unidades, porque eles não vão ter como receber. E aí o médico, gente, me desculpa. Fica sem salário. Ele vai ficar sem salário? Ele está sem salário. São José já está pagando parcelado, porque o meu cunhado é funcionário de São José e está recebendo salário parcelado. Os funcionários do Hospital São José já não estão recebendo salário em dia. Então, você imagina a crise criada por esse desgoverno, porque o servidor público não recebe. O Estado também, que é outro safado, também não paga seus funcionários. Aí o trabalhador em Teresópolis não tem salário, nem do Estado, nem do município, e agora dos hospitais. O que me estranha muito é que ano passado a doutora Rosane estava combatente, em 2015 estava combatente, estava lá. E eu hoje vejo eles tudo muito calado. A dívida aumentou, ele não pagou ninguém e está todo mundo silencioso. Por quê? Qual é o poder que esse senhor tem para que a sociedade civil organizada não esteja na rua? Cadê a maçonaria? Cadê a OAB? Que estavam todos em 2015 contra a lei. Hoje a situação se agravou muito mais. Hoje o governo Mário Tricano prejudica muito mais a cidade e está todo mundo calado. Somos nós, os servidores públicos, que somos os mais sacrificados, porque 35 mil pessoas votaram nesse homem. Somos nós que estamos sem salário, há 1 ano e 1 mês recebendo salário de 2 em 2 meses. A gente fez todas as denúncias cabíveis ao Ministério Público, todas as ações judiciais cabíveis. Quer dizer, então a gente vai parar onde? E eu digo uma coisa, o político só tem medo de uma coisa, do povo na rua. Na rua, isso é verdade. Hoje a gente está vendo aí ameaças contra a Câmara de Vereadores, porque estão fazendo o papel dele. Tá? Se tem denúncia para fazer contra os vereadores, ele não tinha que denunciar em imprensa, não. Ele já deveria ter denunciado ao Ministério Público, feito uma ação pública civil. Verdade. Tá? Porque isso, para mim, é chantagem. Porque se existe a corrupção, é porque tem alguém corrompendo. Claro. Tem alguém pedindo dinheiro, tem alguém pedindo vantagem para alguém pedindo dinheiro. Na verdade, a corrupção é acordo entre cavaleiros. Era acordo, é lógico, toma lá. Eu não vou fazer acordo sozinha. Existe corrupção unilateral, né, gente? Não, aí, não existe. Não então, se a pessoa tem denúncias, por que ainda não se fez o que deve? Por que até agora ficou omisso? Por que só agora, com a Câmara, com uma eminente aí cassação do Tricano, ele resolveu denunciar os vereadores? Então, a população tem que ficar muito esperta. Tem que saber que realmente se existem essas denúncias, se elas são verdadeiras. Porque se são verdadeiras, tem que ir para o Ministério Público, que é o que ele já deveria. Porque se até agora ele não fez, ele cometeu outro crime, prevaricou. Ele prevaricou. Ele tem o dever, inclusive, de comunicar esse tipo de ação que é indevida. E outra coisa também, né, quando o secretário vai a público e a uma rede de comunicação tão importante como a Band, dizer que é preciso sentar, dialogar de forma sem ter pressão. Sem ter pressão, seu secretário. Os médicos não estão recebendo. O senhor está devendo mais de 40 milhões a essas unidades. Existe pressão maior do que você não pagar aquele serviço que está sendo prestado? Nenhuma dessas unidades deixou de prestar o serviço até agora. Estão prestando, estão fazendo a sua parte, estão dando sacrifício. Agora, responsabilizá-los por isso, o senhor pode... Eu sei que o governo Mário Tricano gosta de terceirizar tudo, né? Tudo é terceirizável. Terceirizam absolutamente tudo, inclusive a mão de obra das pessoas. Mas aí, o senhor pode terceirizar o serviço, mas a responsabilidade continua sendo sua. Não há terceirização de responsabilidade na área da saúde. A responsabilidade é sua, enquanto Estado. Tem que assumir essa responsabilidade, sim. E dizer que a dívida é de governos anteriores é balela. O senhor pagou um monte de dívida de governo anterior e um monte de área que não tinha necessidade.
Não vai pagar na área da saúde? Não vai solucionar o problema dos servidores públicos municipais? Tenha santa paciência. Mas né? Olha só, eu tenho certeza que conforme os hospitais sentaram com eles, nós sentamos. Não existe negociação. Não. Ele acha que a gente tem que receber salário. A intransigência é, claro, você aceita baixar teu salário, você aceita não receber e pronto. Ele não faz um sacrifício. Ele não diminui a folha de pagamento, ele não tira os seus cargos de confiança, ele não diminui despesas. Então, quem não diminui despesas e exige que nós façamos o sacrifício sem cortar nada na carne, então isso não é negociação, como o senhor Carlos Dias falou ali. Não existe negociação com esse governo. Existe ditadura, tirania e intransigência. Então, incompetência, né? E não existe mais governo passado. Ele é o governo passado. Quanto tempo a gente vai carregar esse termo de governo passado? São 2 anos. Ele já tem 2 anos. Um de 2016 e agora o passado já é ele. Não tem mais governo passado. Ele só fica falando que pegou 3 folhas de pagamento, mas ele deixou 3 folhas de pagamento ano passado e vai deixar 4 esse ano. É ele. Mário de Oliveira Tricano está afastado de licença porque é um paradoxo, né? Ele fica em Brasília brigando para ser prefeito e ele fica brigando em Teresópolis no TJ para ficar de licença. Não dá para eu entender esse paradoxo. Quer ou não quer, né? Vocês acham que isso é normal? A população que votou nele, ele entrar de licença para cuidar das empresas particulares dele? Quando ele já está cometendo outra improbidade administrativa? Porque ele não pode, ele tem que ser afastado da administração das empresas. Claro. Ele confessa um crime na imprensa, né? Aí, os vereadores cobram isso, ele diz que vai denunciar os vereadores. Então, eles estão sendo corruptos. Que os vereadores são corruptos. Se existe corrupção, ele prevaricou, porque a primeira coisa que ele tinha que ter feito era ter denunciado ao Ministério Público. Então, ele hoje compactua com a corrupção, compactua com o que tiver de errado. E é bom deixar claro antes, porque assim, esse ano ele vai deixar 4 folhas. Em 2016 deixou 3, esse ano vai deixar 4. No final desse governo, a gente já vai estar metade do ano com a folha de pagamento atrasada. Atrasada, né? Pelo porque menos 6 você meses. Vê que a coisa está crescendo. Já vamos chegar a 4. Ele tem mais 2 anos, 3 anos de governo. Até 2020. Até Deus 2020, a gente já está com mais de metade do ano em atraso. Se Deus quiser, essa semana mesmo a gente resolve isso, né? Mas, André, a gente teve uma assembleia em que foram decididas algumas coisas. Exatamente, né? A greve continua, então gostaria muito de avisar, porque as creches receberam e voltaram a trabalhar. Como não receberam o seu salário, eles estão entrando de greve de novo essa semana. Então, aos pais de crianças da creche, pedimos desculpa, mas pedimos, venha com a gente para a rua. Vocês têm que cobrar, é do governo municipal, é do Mário Tricano e do Sandro Dias, que está lá, para pagar o salário do servidor, porque ninguém pode trabalhar de graça. Não existe isso, né? Vocês imaginam se o funcionário trabalhar sem receber. Como é que esse funcionário sem salário, que não tem nem vale transporte, pode ir trabalhar para cuidar do seu filho, pode ir trabalhar para te dar assistência médica? Pedimos desculpa, está tendo muita reclamação em relação à farmácia. Sim. Não deixamos de atender a farmácia, mas o servidor não tem condições de botar comida na mesa, de pegar um ônibus e trabalhar. Como é que ele vai trabalhar para atender você? Então, você, população, tem que se unir ao servidor, porque quando o servidor deixa de receber, vocês deixam de ser atendidos. Então, nós temos que cobrar o culpado. O culpado disso é Mário de Oliveira Tricano e Sandro Dias. É o Sandro Dias, Mário de Oliveira Tricano e toda a sua equipe, inclusive esse Carlos Dias que está aí. É bom falar das creches, Ana, porque o que acontece? Eu acho que a creche, o pai que coloca o filho na creche, ele precisa trabalhar. Claro. Né? E são crianças muito pequenas. E realmente as creches, elas podem fechar 100%, porque elas não pagam dia letivo, falta, não levam. Agora, que esses pais desses alunos possam ir lá na Secretaria de Educação, cobrar a Eveline, como ela estava na rua cobrando em 2015, que ela coloque o salário em dia. Porque a educação recebeu 770 e agora, se receber alguma coisa, é lá para o dia 20, 17 de novembro agora, e depois acabou. Vai cair na 00, vai inchar a folha que já está sendo parcelada. Então, que os pais vão lá na Secretaria de Educação, bata lá na porta dela e pede a ela para botar o servidor em dia, para que as creches possam voltar a funcionar. Porque eles se preocupam em ir para a justiça, né? Mas nós vamos ter 70% da educação funcionando. As creches podem fechar 100%. E nós vamos fechar as creches 100%. E eu acho que tem que fechar mesmo. E assim, muitos desses secretários que estão apresentando essa postura hoje, né, complacente, estavam há algum tempo atrás
do outro lado, cobrando as mesmas coisas que estão fazendo hoje. Com certeza. A maioria. Todos eles estavam dizendo que era um absurdo o aposentado estar sem salário, era um absurdo o funcionário estar sem salário. E hoje eles estão quietos. O que, para mim, em 2015, a gente está na luta desde 2015, eu observava que os secretários da época cobravam do próprio prefeito a lei para que se fosse pago, porque eles estavam sem receber. Claro. Hoje, eles estão todos calados. Claro, estão recebendo em dia. Para mim, eles estão recebendo, porque é injustificável eles deixarem o prefeito pagar os seus amigos, fornecedores, e não pagarem servidor. Né? Porque, na época, o Arley não pagou a Milano, não pagou a Celix, não pagou a empresa de informática para dar prioridade aos funcionários. Mas Tricano pagou a dívida deles todos e não pagou a gente, não deu prioridade ao funcionário. A prioridade dele é outra. Outra, que não é o hospital nem os servidores. A gente já está percebendo claramente qual é. Bom, dia 9, ficou decidido. Dia 9, quinta-feira, estaremos na Câmara. Todo mundo na frente da Câmara. Estaremos lá na Câmara Municipal, porque vamos cobrar, os vereadores podem estar sendo chantageados, mas nós vamos cobrar a atitude dos vereadores, tá? Para que seja cassado, porque o Arley, por muito menos, foi cassado. E esse homem comete muito mais improbidade e a Câmara tem que fazer o papel dela e estaremos lá cobrando dos vereadores. Isso é fato. E dia 10... também estaremos na Francisco Sá, Calçada da Fama, pois será o Dia Nacional de uma paralisação nacional contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Convocamos todas as pessoas, todos os trabalhadores, independente de ser servidores públicos, o comércio, as poucas fábricas que ainda existem, temos que parar, porque hoje existe um complô contra o trabalhador. Eles querem acabar com nossos direitos. Nós estamos retrocedendo. Então, dia 9, 9 horas da manhã, na porta da Câmara. Dia 10, às 16h30, 4h30 da tarde, na Calçada da Fama. Estaremos lutando, porque nós não vamos esmorecer contra esses políticos corruptos que querem destruir o trabalhador do Brasil. É isso aí, André, Kátia, muito obrigado pela participação de vocês. Ainda vou ver o momento da gente falar de coisas boas. A gente tem que vir aqui alguma hora para falar de coisa boa, né? Eu vou fazer uma cozinha para a gente participar, né? Melhor, né? Mas enquanto isso a gente vai mostrando o que está de errado. Nós vamos ter que fazer comida, como é que a cozinha vai ter que ser, como é que o servidor público faz a mistura para poder almoçar. Como é que ele vai se virar? Arroz, feijão e ovo. Isso aí, gente. Obrigado, meninas. E para você que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça, no próximo dia 9, lá à frente da Câmara dos Vereadores, vamos pressionar essa galera, porque realmente a gente precisa mudar. Até porque a gente precisa dar a oportunidade a quem quer fazer alguma coisa, né? Não quem quer ficar de licença cuidando dos seus assuntos particulares. Vai cuidar permanentemente dos seus assuntos. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas participações nas redes sociais, que foram mais uma vez grandiosas, né, volumosas, a ponto da gente nem conseguir ler todas aqui, sempre muito bom. Amanhã tem mais, né, a partir das 10 horas da manhã, se você quiser nos acompanhar ao vivo, mas sempre lembrando que tem reprise o dia inteiro, a noite inteira, até de madrugada, tá Anderson lá trabalhando de madrugada, na reprise, né? Também quero convidar você a participar com a gente no nosso perfil lá do YouTube. Mais de 1 milhão de visualizações, bombando, 5 mil vídeos à sua disposição para você assistir a hora que você quiser, no dispositivo que você bem entender. Participe, tá bom? Amanhã a gente está de volta, contando, é claro, com a sua participação e com o seu carinho. Beijo grande e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.